Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico. A lei que libera o uso de celulares nas salas de aula na rede estadual de ensino foi sancionada no final do ano passado pelo governador Geraldo Alckmin. Ela especifica que o aparelho é permitido apenas para fins pedagógicos, ou seja, para ajudar os alunos a entenderem a matéria. Para discutirmos os efeitos positivos e negativos desta medida, nós recebemos hoje a Sônia Alegretti, que é doutora em Gestão em Tecnologia pela PUC de São Paulo. Olá, Sônia, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Aqui com a gente também a coordenadora de projetos do Todos pela Educação, a Vanessa Souto. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Completando a nossa mesa, a Tânia Fontolan, que é educadora e diretora-geral do programa Semente. Tânia, seja muito bem-vinda novamente no programa. É um prazer. Você que está nos assistindo também pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 3396-4944. Bom, vamos lá então. Qual que é a importância para vocês, começar aqui pela Sônia no lado esquerdo aqui, qual que é a importância que tem essa lei aí para os estudantes das escolas estaduais? Bom, os professores de maneira geral, enfim, né? Eu acho que trabalhar com tecnologia é uma realidade hoje, né? A gente não pode negar, né? A lei que proibia o uso dos celulares, né, era de 2007. Então, a gente já pode começar daí. 2007 era telefone, né? Você não tinha um smartphone. Então, menos hoje em dia é telefone. É menos telefone, né? Então, hoje você tem uma abrangência das multimídias. Então, hoje você tem pesquisa, você tem hoje a possibilidade de baixar vídeo, hoje você tem um aluno que nós desejamos pesquisador, né? Então, hoje nós temos um aluno que a nossa fonte de informação não é só o professor. Hoje nós temos o aluno que vai em busca da informação, ou pelo menos é aquilo que desejamos, né? Então, eu acho que nós temos um câmbio desta educação, ou almejamos esse câmbio. Então, nós não estamos falando da mudança simples de um recurso a mais. Nós não estamos falando simplesmente assim, o celular entrou em sala de aula. Não, nós estamos falando assim, será que nós não estamos mudando a educação? Será que nós não estamos fazendo uma mudança da metodologia educacional? Nós desejamos de uma mudança de uma educação passiva para uma educação mais ativa, onde esse nosso aluno passe a ser protagonista dessa educação, em que ele vai em busca da informação. É lógico que isso é um desejo, é lógico que isso não é simplesmente vamos colocar o celular. O celular é uma possibilidade. Só que tem muita coisa por baixo aí. É um processo de construção esse uso do celular, né? Sim, e de também acesso. Não é só o celular. Exatamente. Existe toda uma política de acesso, existe uma política de rede, existe uma política tecnológica para isso, que eu acho que tem o programa aí, a gente vai brincar com isso, né? Quer dizer... Muito, muito importante realmente. Bom, mas antes disso eu vou passar aqui então para a Tânia, para falar de maneira geral qual a importância para você dessa lei aí. Eu acho que a Sônia foi muito feliz, acho que ela traçou um panorama muito completo, né, dessas questões. E eu acho que assim, logo que a lei, né, foi divulgada, aprovada e divulgada, eu acho que houve, talvez num primeiro momento, quase que um maniqueísmo, né? Como se fosse, nossa, é tudo maravilhoso, então, nossa, tudo é péssimo e agora que ninguém mais vai prestar atenção na aula, coisa parecida. Eu acho que tem aí uma zona intermediária, né, em que essas questões que ela bem apontou precisam ser consideradas, né? Se a escola prepara para a vida social e hoje a vida social está inteiramente imbricada das questões tecnológicas, como que a questão tecnológica, em amplo sentido, não vai fazer parte do cotidiano escolar, né? Agora, enfim, pensando nessa zona cinzenta, então acho que até avançando um pouco nessas questões de acesso, né? Óbvio, se eu não tiver, por exemplo, uma rede Wi-Fi que suporte todo esse trabalho,
enfim, essa ideia de você trabalhar com equipamentos dentro da escola cai por terra. Nós já tivemos outras experiências com a questão tecnológica nas escolas, em que às vezes vem uma primeira onda de equipamentos para as escolas, sem que se pense na manutenção posterior, né? Uma marca da tecnologia é justamente a sua atualização constante. Então, não adianta eu vir com uma onda e fazer uma distribuição num primeiro momento desses equipamentos e prover as escolas de recursos e não pensar nessa manutenção constante, porque senão, em pouquíssimos meses, ou talvez nenhum ano, aquilo se torna obsoleto e aquela utilização que às vezes foi tão veiculada como, nossa, uma coisa revolucionária e completamente modernizadora, nossa, um ano depois cai no esquecimento e os equipamentos acabam em algum canto, digamos, das escolas, e em alguma medida tudo volta, se não a estaca zero, mas a gente acaba assistindo uma regressão muito grande e um não cumprimento, né, daquilo que num primeiro momento parecia ser de fato uma promessa de avanço. O governo do estado anunciou que pretende aí até outubro de 2018, portanto até outubro ainda desse ano, que as 5.000 escolas estaduais paulistas terão sistemas Wi-Fi e banda larga, né? O objetivo, claro, aí, segundo a gestão, é modernizar essa rede. Bom, deixa eu passar para a Vanessa aqui dar o primeiras observações em relação a essa lei. Sim, acho que as especialistas também já falaram bem. Acho que essa sanção dessa lei é super importante, porque o celular é mais um recurso tecnológico, mas acho que o importante é pensarmos em como será usado esse recurso tecnológico, esse celular. Qual é a intencionalidade pedagógica para o uso desse equipamento? Acho que isso é o mais importante, não é usar o celular por usar o celular ou para tentar conectar a realidade dos alunos com a escola e a escola com a realidade dos alunos. Acho que essa intencionalidade pedagógica é extremamente importante e termos professores preparados para também darem todo o subsídio e ajudarem os alunos nesse uso consciente, uso pedagógico, como a própria lei diz que deve ser o uso desse equipamento, para fortalecer e melhorar principalmente a aprendizagem dos alunos, que é o mais importante. Acho que o celular é um recurso a mais que os professores terão para melhorar essa aprendizagem dos alunos. E olha que interessante, desde 2006, né, tem uma lei que obriga aí as concessionárias de telefonia a fornecerem às escolas a internet mais rápida que é oferecida comercialmente naquela região, né, onde as escolas estão instaladas. Mas eu acho que na prática isso, o governo agora vai ficar mais atento com isso. Na prática isso eu acho que ainda não funciona muito bem, né? Na verdade, tem um critério, quando a gente utiliza Wi-Fi em escola, você tem um fluxo que é inimaginável. Você põe banda larga e não é só você colocar a banda, você tem que ter interno na escola uma política de uso da banda, distribuição em sala de aula, não é simplesmente você entregar, é como se você tivesse um sistema de saneamento, de tubos, de distribuições, e que a escola, esta gestão dentro da escola, isso eu estou falando em quase todas as escolas, agora a rede particular começa a se preocupar com isso. Aonde eu vou distribuir, quando eu vou abrir a rede. No início a gente jogava a banda e a garotada ia lá e baixava o joguinho, levava para lá para baixar joguinho, entendeu? Quer dizer, então esta gestão tecnológica tem que existir, coisa que não existia até então. Sabe, quer dizer, assim, quando que eu vou soltar a banda para a sala de aula, quando eu vou soltar a banda para o corredor, quando que eu vou dar banda para professor. Esse tráfego não existia, algo que tem que começar a existir, não é só o governo entregar, sabe, não adianta você entregar água, você tem que fazer a tubulação, você tem que ter uma logística para isso. Sabe, quer dizer, essa gestão tem que começar a existir. E fora a questão da formação docente, não adianta você ter banda, não adianta você ter... Que tem tudo a ver com a infraestrutura, um pouco, né, que a Tânia falou, a Vanessa também complementou, tem a ver com essa infraestrutura necessária para que a coisa ande, para que a coisa dê certo, né? Acho que uma outra questão muito importante é com relação a como que será feito aí esse controle, né, do que é acessado, em que momento é acessado.
isso também é um pouquinho complicado, né? Na visão de vocês, é possível? Eu acho que, né, aproveitando o gancho, né, da palavra gestão, né? Óbvio, o professor é um gestor em sala de aula, né? E tem uma coisa que, enfim, nós que somos educadores, nós sabemos, escola é percurso. Né? Então, é óbvio, cada escola tem o seu projeto e tem a sua finalidade em termos de formação, do perfil, né? Se esse aluno é mais protagonista ou menos protagonista, mas assim, escola é percurso. Então, a gente não pode cair na armadilha de imaginar justamente, nós vamos utilizar um determinado recurso para deixar as aulas mais interessantes, mas naquela interessância, digamos assim, que seria quase que do prazer. Ora, tem coisas pelas quais você passa na escola que no momento em que você está trabalhando com elas, na condição de aluno, você não tem muita dimensão da importância daquilo. Né? Quantas vezes você está aprendendo determinadas coisas, você diz, mas por que eu estou aprendendo isso? E você vai descobrir por que você estava aprendendo isso, às vezes 1 década depois, 2 décadas depois. Né? Eu fui para a área de humanas, ora, quanto mais eu me aproximava daquilo que seria a minha faculdade, quantas vezes eu pensava, por que eu continuo tendo aula de exatas? Para depois descobrir que, nossa, se eu não tivesse tido aquelas aulas de exatas, até, né, todo um percurso pessoal e profissional ficaria completamente manco. Né? Então, pensando nessa questão da gestão e pensando que o aluno, às vezes, ele, né, você não, a priori, você não conta, digamos, com aquela maturidade dele, de que ele vai entender a importância daquela situação e tal. Então, se você não tivesse a gestão, eu tenho um afilhado que me contava, né, indo em direção ao que a Sônia falou, que ano passado, numa determinada aula, uma escola justamente que trabalhava com tablets ou coisa parecida, ele falou assim, olha, tinha um jogo do Brasil que estava sendo transmitido no período da manhã, o Brasil jogava do outro lado do mundo, e ele contou que ele simplesmente acompanhou o jogo o tempo inteiro. Por quê? Porque você tem uma sala com 30 alunos, você tem um professor e é exatamente isso. Como é que você vai monitorando isso? Então, eu acho que a ideia de que o momento em que você vai liberar esse sinal, mas mais do que isso, qual a proposta ou qual a atividade proposta e em que momento você vai fazer a recolha, para que esse aluno perceba que assim, olha, ele recebeu uma tarefa, ele recebeu orientação para essa tarefa, até no sentido dele ser um pesquisador, né? Dele buscar respostas para aquilo que foi apresentado como uma situação problema, mas ele sabendo que daí 40 minutos, ou daí 50 minutos, ou daí 2 horas, enfim, aí depende da dinâmica que está proposta, ele tem algo a apresentar. Porque senão, novamente, você tratar, às vezes, uma criança de 10 anos, de 13 anos, de 15 anos, de 16 anos, esperando dela a maturidade e a valorização daquele momento que você pode esperar de um adulto, é tolo. É tolo. Então, eu gosto dessa ideia, né, que acho que foi manifestada de maneira diferente aqui pelas minhas colegas, de que eu preciso ter um professor que, a um só tempo, reconheça a importância do recurso e que se prepare para trabalhar com ele pensando na finalidade pedagógica da ação que vai ser conduzida. Entender que tem os momentos apropriados e outros, né? Ter esse entendimento é importante. Sem dúvida. E eventualmente até utilizar, hoje nós temos, né, justamente recursos para isso, para inclusive em alguma medida você ir acompanhando, né, o que todo mundo inclusive tá acessando naquele momento para ver se isso está indo ao encontro daquela situação, problema que foi proposta. Se não, se trata de um recurso, de mais um recurso, digamos, que vai estimular a dispersão. Né? Não estou dizendo que é por conta da tecnologia que você vai ter dispersão, não é isso. Mas, obviamente, a tecnologia, digamos, até facilita, porque, óbvio que no smartphone você tem 1000 caminhos, né, para percorrer e para se ligar, digamos, em vez de estar ligado nesse percurso pedagógico que a aula representa. Olha só, uma outra questão também para a gente discutir aqui, o relatório da Unicef mostra que as enormes lacunas no acesso à internet na infância afetam a educação e a entrada no mercado de trabalho. É o relatório que se chama Relatório Situação Mundial da Infância 2017, né? As crianças em um mundo digital, que mostra algumas disparidades. Na África, por exemplo, 60% das pessoas entre 15 e 24 anos não têm acesso à internet. Já na Europa, essa porcentagem cai aí para apenas 4%. Quer dizer, também tem essa questão da exclusão, pode haver uma exclusão, a internet propicia, a tecnologia, né? E a internet, claro, propicia
essa exclusão? Sim, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. É uma lei bastante interessante de permitir o uso do celular em sala de aula, mas a gente tem que tomar cuidado para que nenhum aluno não fique de fora, que não tenha acesso a esse tipo de equipamento, não fique de fora e seja excluído da aprendizagem porque não tem esse tipo de equipamento ou qualquer outro tipo de equipamento tecnológico. Acho bastante importante pensarmos nessa gestão da tecnologia, como as colegas já bem colocaram, mas também pensar no professor. Lá no Todos pela Educação, nós fizemos no ano passado uma pesquisa com 4.000 professores em todo o Brasil, que trouxe essa questão do uso da tecnologia em sala de aula. Então, os professores sentem falta de uma formação adequada, que de fato não seja uma formação genérica sobre tecnologia, mas sim uma formação de uso prático dessas tecnologias, inclusive do celular em sala de aula. Como que também essas tecnologias afetam a rotina do professor. Então, todo mundo que for pensar, gestores, diretores, que forem pensar na inclusão de tecnologia na sala de aula, que também pense na rotina do professor, porque isso pode afetar de alguma forma a rotina, que já é bastante, não é nada trivial, essa rotina do professor. Então, pensar como inserir essa tecnologia dentro da rotina desse professor é bastante importante. Além da infraestrutura que já foi colocado aqui, acredito que a tecnologia, o Wi-Fi, o wireless, a internet é bastante importante nas escolas, mas ainda existem outros itens de infraestrutura que são bastante básicos e que nem todas as escolas têm, como bibliotecas, laboratórios de ciências. No estado de São Paulo, a gente tem somente 9,6% de escolas com infraestrutura adequada. Então, como que a gente também consegue balancear bem esse uso da internet, da tecnologia na sala de aula, também com essa infraestrutura adequada que as escolas necessitam, que os alunos necessitam para aprender adequadamente. E, além disso, essa pesquisa também trouxe, além da formação, da infraestrutura e da rotina do trabalho, a pesquisa trouxe a questão da sensibilização dos professores de entenderem a importância da tecnologia para a aprendizagem, porque hoje os professores também veem muito como uma forma de motivação dos alunos, não tanto como isso afeta ou impacta, na verdade, a aprendizagem. Então, como que os professores também podem entender melhor de como o uso da tecnologia pode impactar na aprendizagem dos seus alunos? Acho que isso, o foco no professor, acho que também é bastante importante, e ele também vai ser esse grande gestor dentro da sala de aula para fazer o uso da internet e de todos os equipamentos. Eu acho que é importante a gente saber, no campo das investigações, das pesquisas, que é um campo novo, né? Quer dizer, o uso da tecnologia, efetivamente, as investigações, elas são recentes. Nós tivemos, na história, ela vem o uso do computador, que eram os primeiros estudos, daí nós esquecemos isso e passamos para a educação à distância. E, basicamente, a gente esqueceu o uso das tecnologias em sala de aula, né? Então, você foi até a fase logo, esquece-se completamente e vai para a educação à distância. E aí você tem uma retomada do uso das tecnologias em sala de aula. Isso eu estou te falando em termos de 10 anos atrás. Efetivamente, o uso das tecnologias em sala de aula. Então, em termos de pesquisa, é muito pouco. Eu tenho uma orientanda minha que defendeu o ano passado, na verdade, que era o uso das mídias digitais e o uso das tecnologias, livros digitais. Então, isso é uma coisa de 2 anos atrás. Então, agora começa a retomar. E, então, o que a gente está assistindo? Universidades não estão dando aulas disso. As universidades de pedagogia não prepararam os professores. As licenciaturas não prepararam os professores. Então, todo esse grupo de professores, eles não têm formação. Então, não adianta falar, os professores, eles não sabem. Não foi dado formação. Então, o máximo que esses professores têm é Moodle, é utilização de recursos de educação à distância, mas eles não têm uso de tecnologia. Você chega para um professor e fala assim, Scratch. Você chega para um professor e fala Arduino. Eles não sabem o que é isso, eles não sabem como usar a tecnologia
em sala de aula. Isto é uma realidade. Então, quando você fala para eles como usar o celular, como usar a tecnologia, são experiências esparsas. Então, ou as escolas ou o governo começa a investir em formar estes professores. Eu falo que eu sou dinossáurica na educação. No governo Covas, o governo Covas, ele mandou, no governo dele, quando ele era governo do estado, 5 computadoras para cada escola, e eu era uma dessas capacitadoras que ensinava os professores a usar softwares. Ou, logicamente, com um pouquinho mais de computador, agora tem celular, você consegue fazer isso com o celular. Faz isso ou não vai funcionar, gente. Não adianta liberar. Ou você capacita, aí tem projetos, somos sementes, ou não vai dar certo. E se você me permite, tem uma outra questão também que é interessante, porque às vezes a gente fala assim, não, o professor ele não é um nativo digital, né? O aluno é, ou seja, desde pequeno ele está lidando com essas questões, mas isso também precisa ser problematizado, né? Reforçando essa questão dos projetos pedagógicos. Há algum tempo atrás, falando com uma amiga professora na cidade de Campinas, né? Numa escola, inclusive de ponta na cidade, ela disse que eles propuseram um trabalho para os alunos em que eles deveriam entrar no portal da prefeitura para resolver e para achar determinadas informações no portal. E foi um choque. Esses alunos, na verdade, de ensino médio, que supostamente navegam pela rede com muita propriedade, quando receberam uma encomenda específica para resolver um determinado problema, buscando informações dentro do portal, ninguém conseguiu. Então, novamente, estão pensando no uso da tecnologia da escola para você ensinar esse menino, né, a ser protagonista, para ele aprender a pesquisar coisas que ao longo da vida dele, ele vai precisar pesquisar sozinho, porque num mundo que não para de mudar, ainda que alguém num primeiro momento me ensine determinadas coisas, essas coisas provavelmente vão ser superadas rapidamente, né? Muito rapidamente. Então, também, eu diria assim, esse é um exemplo que dá uma dimensão do tamanho do nó que nós estamos falando. Por um lado, da necessidade disso também virar, né, uma pauta, digamos, dentro das escolas, e por outro, óbvio, né, se você não tiver, eu acho que capacitações, como a Sônia falou, que não sejam genéricas, mas que consigam, eu acho que em alguma medida que os professores façam aquilo que a gente chama de transposição didática, né? Ou seja, não adianta eu dar para ele uma teoria daquilo que deve ser o desejável. Bom, ok, então como que eu traduzo essa necessidade numa atividade de sala que dure uma aula ou 2 aulas, né? Ou dure 40 minutos ou dure 80 minutos, que ao final tenha algum tipo de recolha e que de fato ele use aquilo como um meio para, e não só um meio para a diversão, um meio para a diletância, né? Eu acho que essas são coisas, na verdade, muito complicadas. Agora, a lei prevê em algum trecho essa capacitação para os professores, para os docentes? Não sei se vocês têm. Não, porque a lei, na verdade, ela é a lei de 2007. A lei de 2007 ela é curta e grossa, né? Está proibido o uso do celular nas escolas. A lei de 2016, ela pega a mesma redação, só que depois. Então, é proibido o uso do celular nas escolas, salvo para fins pedagógicos. Ok? Ou seja, a lei só se destina a essa regulamentação, digamos, do uso ser permitido com finalidade pedagógica, mas ela não avança em nenhum outro detalhe acerca da operacionalização dessa não questão. Fala o celular para quê? Exatamente. E nem como. Sim. Deixa eu passar aqui o nosso telefone novamente, para você que está assistindo, queira mandar uma pergunta, um comentário. É o 3396-4944. 3396-4944. Tem uma outra face aí dessa questão na internet, aqui também relatada aqui pela Unicef, que é essa questão da falta de segurança e o surgimento aí de novos tipos de abusos, né, que podem vir a acontecer se não tiver essa fiscalização adequada, Sim, né? sim. Eu diria que esse é um risco que, obviamente, não acontece só dentro da escola, né? Na verdade, acontece em todas as salas e todos os quartos e todos os escritórios das boas residências do Brasil, né? Os pais vão dormir,
assim, completamente achando que o filho está seguro, porque ele está dormindo no quarto ao lado, e ele não está dormindo, ele passa a noite, na verdade, na internet, e às vezes por endereços que não são os mais adequados, digamos. Agora, é óbvio que dentro da escola, né, ou a escola ser mais um espaço para esse descontrole seria absolutamente lamentável, né? Então, a gente está falando dessa questão da insegurança, porque é verdade, a internet abre portas para um mundo maravilhoso de possibilidades e para um mundo, assim, múltiplo de riscos, né? E tem um outro lado, enfim, depois a gente pode desdobrar isso, que é também a própria questão do cyberbullying, né? Eu acho que me importa muito, na condição de quem conhece essa vida das escolas, volto a dizer, esse menino tem 10 anos, ele tem 11 anos, ele tem 13 anos, e eu tenho que pensar nele com a maturidade, digamos, típica desta faixa etária. Então, às vezes é isso, ele usa essas redes ou para diletância, ou em meio à diletância, para justamente, às vezes, eu diria assim, a gente sempre teve panelas, Sim. A gente sempre teve fofocas, não é? Só que houve um tempo que a fofoca ela tinha um limite no tempo e no espaço. Através das redes ela não tem esse limite. As panelas, hoje, às vezes elas acabam se fazendo justamente com grupos que vão perturbar os outros. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que duas coisas que eu acho que a gente tem que destacar, que acho que é na outra fala, que a colega tinha comentado, é que o fato de estar na rede não significa que todas as idades são iguais. É isso que eu queria dizer, se vocês têm uma idade apropriada para começar com esse uso do mesmo celular. Na questão da autonomia desta criança, né? Dessa criança e desse adolescente, até mesmo no uso, né? Quer dizer, no uso pedagógico, esta autonomia, ela também tem a sua idade, né? Uma coisa é uma criança de Fundo 1, de primeiro e segundo ano, de terceiro ano, quando vai chegando no quinto ano, quando está no sétimo ano. Esta autonomia também tem a sua diferença, né? Inclusive, alguns trabalhos em grupo são extremamente produtivos. Você pode começar um trabalho em grupo em sala, dar sua continuidade no grupo colaborativo, cada um na sua sala, e isso pode ser extremamente produtivo, né? Inclusive não precisa ficar indo um na casa do outro, que aí não sai trabalho nenhum. Mas isto é uma situação que a gente tem que pensar, né? Quer dizer, e o mesmo acho que acontece em todas as situações, né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar no cyberbullying, a gente tem que trabalhar em todas as situações. As idades têm que ser respeitadas. E mais do que isso, que eu gostaria de falar, que é a questão dos pais. Porque o respeito, o uso do celular, isso também está muito vinculado ao exemplo que os pais têm, né? Quer dizer, eu tenho exemplos que, assim, você não usa o celular na escola, na sala de aula, só que o pai liga no meio da aula para saber se o filho está na escola e se ele foi bem na prova. E aí a criança fala assim, mas você não pode usar o celular, a gente tem um trato. Não, mas é meu pai. Você entendeu? Quer dizer, então, eu acho que tudo se faz nos acordos. E cada acordo tem o seu protocolo em cada faixa etária, né? E essas questões permissivas é o momento de você dar a formação. Porque cabe à escola dar a formação do problema dos nudes, dos problemas da agressão digital. Por exemplo, este é um assunto que cabe à escola abordar, né? Quer dizer, por exemplo, dar palestra, fazer debates, porque assim, hoje isto é assunto da escola. Isso é a realidade da escola. Não adianta você falar da violência que acontece fora da escola, porque esta é a violência do nosso aluno, né? Quer dizer, isso é assunto que a gente tem que trabalhar dentro da escola, porque esta é a realidade dele.
se você me permite, com a participação de toda a comunidade escolar, porque não adianta o professor ficar sobrecarregado com toda essa carga de formação, mas também os pais, os gestores, todos os funcionários da escola, são importantes que todos estejam formados adequadamente para que possam suportar esse lado negativo do uso da tecnologia, porque tem o lado positivo, mas também tem esse lado negativo também. Então, acho que toda a comunidade escolar é fundamental que esteja capacitada para subsidiar e apoiar todos esses alunos no uso. E os alunos, esta é a realidade deles, esta é a agressão que eles vivem. Porque assim, todos vivem. A gente vive quando a gente recebe um telefonema e fala assim, olha, eu queria te vender um imóvel, porque eles pegaram o nosso endereço não sei aonde, no nosso WhatsApp. Exatamente. Olha, algumas medidas aí de incentivo aí ao uso dessas tecnologias, uma dessas, entre outras aqui, que é uma parceria com o Google e a Secretaria de Educação, como parte das iniciativas para desenvolver as aptidões dos alunos na internet, a Secretaria de Educação criou um concurso de influenciadores digitais. Foram selecionados para a última etapa da competição 20 canais no YouTube, Facebook, Twitter e também no Instagram, criados por alunos e professores da rede. A competição, decidida por voto popular, é uma parceria, como eu disse aqui, do Google. Tem muitos meios de incentivar e de aproveitar, né, esses recursos, né? Eu acho que assim, importa. Eu acho que todas essas iniciativas, elas são interessantes à medida em que elas sejam orgânicas aos projetos pedagógicos das escolas. Assim, se forem algumas coisas isoladas, utilizadas apenas para ilustrar uma suposta realidade, ou então, olha, nós temos um concurso, então ok, mas essa experiência selecionada, qual era o recorte de realidade que ela atendia? Ela, de fato, ela pode ser, em alguma medida, adaptada para outras situações, porque senão, eu acho que, novamente, voltando um pouco atrás, eu tenho coisas que dão manchete, foram investidos X milhões, foram entregues X equipamentos, foram disponibilizados não sei quanto de banda larga, nós fizemos uma coisa com o Google. Quando você sai desse atacado, quando você sai dessa generalidade e você começa a chegar no mundo real, você começa a descobrir que isso é uma coisa, é quase ficção, porque aquilo que estampou determinadas manchetes ou determinadas, digamos, até plataformas políticas, está há anos-luz, né, dessa relação de um professor que está na sala de aula com 40 alunos e, às vezes, mal preparado, tentando lutar com toda aquela situação, por vezes sendo cobrado, porque agora você pode fazê-lo, mas, de fato, o recurso técnico da escola não é suficiente ou até, também, por outras razões, eu não estou dizendo que isso é por conta do celular e nem que o celular venha salvar, é uma coisa mais complexa, mas, às vezes, porque dentro dos combinados, ou dentro desse projeto de formação, em que você também está trabalhando com esses meninos e com as famílias, essa coisa do viver em sociedade, em que hora você abre mão de uma coisa, hora você ganha outra, enfim, viver em sociedade tem disso, mas acaba virando um pouco a guerra de todos contra todos, Então, mesmo determinados combinados, todo mundo concorda que se um celular tocar na sala de aula em horário inapropriado, nossa, vai atrapalhar todo o desenvolvimento daquela atividade. Mas, se o celular que tocou foi o do meu filho e você, professor, tomou o celular, nossa, eu vou no Ministério Público, porque outro dia eu ouvi que uma mãe foi dizendo que aquilo era roubo, aquilo era apropriação indébita. Então, assim, tá tudo combinado. Não, mas o meu filho pode atender o celular, porque, afinal de contas, era uma coisa super importante. Então, mas eu não estou dizendo que este tipo, às vezes, até de sei lá, quase insanidade, às vezes, nessa luta de todos contra todos, é por causa do celular ou restrito a ele, Mas eu estou dizendo que é mais uma realidade que, em alguma medida, enfim, à medida em que isso está permitido, e como eu disse, num primeiro momento houve uma interpretação, inclusive errônea, do que a lei permitiria, mas é mais uma situação em que fica um pouco esse jogo do pode, não pode, e no fim sai todo mundo perdendo.
como às vezes você tem algum aluno que fala assim, professor, fica com o meu celular. Não, mas você pode deixar na tua mala. Não, mas eu me conheço. Quer dizer, quando você começa a ter aquele aluno que tem aquela consciência, você fala assim, não, professor, por enquanto é melhor ficar com você, porque senão vai para coordenação se eu pegar fora de hora. Exatamente. É um bom sinal de percepção. Não, mas você começa a ter alguns sinais diferentes. Você começa a ter alguns usos, principalmente do WhatsApp, mais saudáveis de alunos do que alguns grupos de pais. Você começa a ter, principalmente dos menores, porque isso passa a ser uma coisa já normal para eles, do que alguns pais que isto passa a ser novidade. Tem alguns hábitos que já são deles e dos pais é uma novidade que não existia. Em termos culturais está acontecendo algumas coisas muito interessantes em termos tecnológicos na escola, porque o portão mudou. O portão da escola mudou. Quem vive escola, o portão da escola agora é celular e diretor não tem acesso mais a este portão. Tá? Não tem. Diretor não tem mais acesso, porque o portão virou o WhatsApp. E os pais que não chegavam no portão porque estavam trabalhando, agora eles têm acesso a esse portão. Bom, de maneira geral, para a gente já ir finalizando, vocês veem então como positiva essa nova lei? Há exemplos em outras regiões do país ou não? São Paulo acaba sendo pioneira mesmo nessa questão? Assim, eu acho que de maneira legal eu só conheço, eu conheço essa experiência de São Paulo que vai começar a ser, digamos, eu diria que legalizada, né? Já vi escolas, na verdade, em que essa utilização desse equipamento, inclusive, já se fazia, né? Acho que agora é a primeira experiência que eu estou vendo nesse sentido legalizada. O que pode significar muito ou não. Né? Perceba, quer dizer, tinha escolas que usavam independente de haver a lei, o que também não significa que em agora, havendo a lei, a realidade vai se transformar por mágica se, como foi dito aqui, não houver todo um conjunto de ações nesse sentido. Tem uma diferença do que é essencial, que vai ter um pouco diferente do que foi o vídeo, do que foi a televisão. O celular, ele é um bem de uso cotidiano, tá? O que é diferente dos computadores, o que foi diferente. Por exemplo, todo mundo quer o celular, tá? Então, todo mundo é um bem de consumo da pessoa, é um bem pessoal. Então, o celular, o investimento do poder público, ele não reside no celular. Porque o celular, o aluno quer. Ele quer o último modelo, como ele quer o último modelo do tênis. Sim. Eu acho que a questão do poder público vai residir nas conexões na linha de Wi-Fi, de comunicação, e não no bem celular. Então, isso talvez a gente não tenha aquela pilha de computadores quebrados, sem reposição de peça. Mas isso também não garante o uso. Embora num país desigual como o Brasil, sim, até para falar na exclusão, né, que Vanessa falava, também nós temos que ficar atentos, porque em determinadas comunidades, sim, se eu tiver metade da sala, em que os alunos, sim, às vezes, em condições sociais, né, mais pobres, não tiverem celular, e em alguma medida. Então, assim, quem tem celular numa situação como essa, não pode ser privado de uma atividade pedagógica, porque metade não tem. Mas, por outro lado, aquela metade que não tem, também não pode se sentir discriminada, né? Sim. Ou então, assim, bom, eu não tenho celular. Então, perceba que também esse é um outro... Eu concordo que não é como os antigos computadores. Mas assim... Mas é uma questão a ser considerada. Já que também, assim, às vezes, né, a gente lida com uma faixa da população em que você vira... Todo mundo tem. Mas se a gente chega na área pública, na verdade, não é todo mundo que tem. Muita gente tem celular que não é smartphone, ok? Então, enfim, também é um outro elemento para a gente considerar para, de novo, senão a gente não acabar alimentando ou reforçando determinadas distorções e desigualdades. Não, eu acho que tem a possibilidade da desigualdade, principalmente na rede.
por exemplo, é aquela coisa. Eu me lembro que a primeira palestra que eu dei de tecnologia, o pessoal dei uma ótima palestra de tecnologia, levou uma pessoa e falou assim, olha, Sônia, eram com os computadores, eles viraram e falaram assim, olha, Sônia, achei ótima a sua palestra, eu só quero falar uma coisa, eu sou lá do interior do Piauí e não tem eletricidade. Da infraestrutura básica, Quer dizer, pois é. Veja bem, né? Veja bem, né? Mas é mais ou menos isso, mas sem dúvida, ele não tem a questão do equipamento, mas eu concordo com você em gênero, número e grau, que vai continuar. E é a mesma coisa, porque também não adianta ter o celular se você não tem a rede. Mas eu acho que vai pegar mais na rede do que... O poder público vai apoiar, além de toda essa infraestrutura, também com todas as outras formas de apoio, de formação e todas as outras coisas que a gente já mencionou aqui. Acho que... Porque, como você disse, o celular é de uso pessoal. Então, a criança que vai levar até a escola, não é o poder público que vai dar o aparelho a cada uma das crianças ou vai deixar o aparelho na escola, que é bem diferente do computador, né? Não, porque nessa época, o computador, o MEC tinha mandado o computador, só não tinha mandado a eletricidade. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, um minutinho, rapidinho, uma consideração final. Vamos começar pela Sônia aqui, então, por gentileza. Bom, eu acho que os celulares vão chegar, mas principalmente eu acho que a questão de formação pedagógica tem que acontecer, que as questões de rede, as questões de gestão desta rede têm que acontecer e as metodologias têm que mudar. É a questão da formação, a questão dos professores, a tecnologia não substitui professor, a questão de formação tem que acontecer. E essa criançada tem que ser protagonista da sua formação e a tecnologia ajuda isso. Tá certo, obrigado. Sônia Alegretti pela participação. Obrigada. Passar a palavra aqui para a Tânia agora. Eu acho que até desdobrando isso que foi dito, eu acho que é importante a gente pensar, né, que óbvio, a escola está num determinado tempo e num determinado espaço, e que nesse sentido não há como negar que o conhecimento conceitual, né, aquela coisa do conteúdo tradicional, ele perdeu importância relativa dentro da escola. Quer dizer, tem coisas que talvez a minha geração ou aprendia na escola ou não aprendia. Hoje, tem uma série de coisas que você consegue ter um acesso muito mais fácil. Por outro lado, acho que a velocidade das mudanças, né, e a complexidade, inclusive, das relações sociais, por conta dos múltiplos contatos, né, e de tudo isso que nos cerca, eu acho que traz para a escola a necessidade da gente alargar esta formação, né, e considerar elementos que antes não se pensava, ou pelo menos eram negligenciados, como justamente importantes para essa formação. Então, acho que hoje tudo isso vai fazer mais sentido se a gente tiver essa noção de uma formação mais ampla, de responsabilidade pessoal e de estímulo mesmo a uma maturidade de convívio. Eu acho que são coisas importantes. Passar a palavra, então, Tânia, obrigado também pela participação mais uma vez. Vanessa, por favor. Acho que o celular veio para ficar, é uma realidade de fato, não tem como negar, como já colocaram minhas colegas, e acho que o poder público vai poder apoiar, de fato, com formação, com infraestrutura adequada, para que o uso seja efetivo no sentido de que os alunos aprendam cada vez mais. E também pensar em política, é importante que o poder público também pense em políticas que visem a não exclusão dos alunos que não têm acesso a esse tipo de equipamento. Acho que é bastante importante a gente olhar a questão da desigualdade e os alunos que não têm, não podem ficar de fora da aprendizagem, precisam aprender da mesma forma tá certo, que os Vanessa. que têm. Muito obrigado também pela agradeço. participação. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.